Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo de número 22, último texto da sua Bíblia aí, hoje está fácil de achar. É o último texto da sua vida. Nós estamos na série Conhecendo a Cristo, através da oração. Hoje é o último dia dessa série e o tema da mensagem dessa noite é Jesus, aquele que voltará. Amém? Quantos creem que Jesus vai voltar? Quantos querem que Jesus volte? Quantos anseiam por essa expectativa aí de ver a glória do Senhor e de estar com o Senhor em nome de Jesus, né? Capítulo 22, eu iria ler só o capítulo de número 20, versículo de número 20, olha aí. Aquele que dá testemunhos dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Versículo de número 1. Vamos ler todo o capítulo para a gente poder entender aqui. Depois, só para vocês poderem entender o enredo final aqui, né? E depois a gente vai para a palavra. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como um cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos os servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para sempre. Versículo 6. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que vem em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo a imundícia. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve. A minha recompensa está contigo e eu retribuirei, e cada um de acordo com o que fez. Eu sou Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Feliz os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam mentira. Eu, Jesus, enviarei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem estiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos que ouvem essas palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas deste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Quantos gostaram dessa palavra maravilhosa? Irmãos, é uma palavra de confiança.
Nós estamos aqui, né, e eu falo isso, em um mundo estável. O mundo que nós vivemos é um mundo estável. Desde que se tem por vida, né, a estabilidade reina nos impérios, a estabilidade reina nos reinados, na democracia, onde estiver, nada é instável, né? E a gente precisa entender isso. Guerras acontecem, valores são invertidos, lutas acontecem, desafios todos os dias para nós. O humano, cada dia que passa, está pior. A humanidade não está piorando. Cada dia que passa, a gente fala assim, aonde nós vamos parar? O que nós vamos fazer? Bom, tudo aqui é frágil. Tudo no mundo é frágil, tudo nessa terra é frágil. A vida é como um sopro. Nós somos mais frágeis que um cristal. Uma veinha do corpo que estoura, um acidente que acontece, uma queda que acontece pode acabar com a vida. Tudo aqui é frágil, mas é nesse meio de fragilidade, é nessas circunstâncias de fragilidade que nós temos uma promessa. Jesus voltará. Essa é a promessa que o mundo não tem. Essa é a promessa que o ímpio não tem, mas é a promessa que a igreja tem. Jesus voltará. Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. A mensagem central do evangelho não é as outras coisas. A mensagem central do evangelho não é casa, comida, roupa lavada, relacionamento. A mensagem central do evangelho é: Cristo morreu, foi crucificado, foi ressuscitado, está sentado à direita de Deus Pai e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem central do evangelho. É isso que nós precisamos entender, que Jesus ele fez toda a sua obra. A nossa esperança, a esperança do crente, ela aponta para um futuro. Que futuro que é esse? Um futuro glorioso. Um futuro cheio da graça, cheio do favor do nosso Senhor. Um Cristo que veio na terra humilde, um Cristo que veio na terra como servo, mas um Cristo que volta em majestade, que volta no seu reinado. Jesus vai voltar aqui como rei, como majestade. Para quê? Para julgar a todos. Essa é a certeza que nós temos. O servo sofredor carregou nossos pecados na cruz, viveu tudo que tinha que viver, venceu a morte, viveu, ressuscitou, agora ele volta. Um rei cercado de poder para estabelecer o seu reino eterno. É esse Senhor que nós pregamos. É esse Senhor que nós falamos. E esse é o último capítulo da Bíblia. A Bíblia começa, né, falando do princípio das coisas em Gênesis 1 e termina em Apocalipse 22 falando assim, olha, essa vai ser a volta daquele a quem toda a Bíblia ensinou. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente cedo vem. Jesus disse isso. Certamente cedo vem. E logo em seguida, João faz uma oração. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós esperamos pelo Senhor. Cristo promete voltar. A igreja responde com a fé. Cristo promete vir. Cristo anuncia a sua vida. E a sua noiva clama pela sua volta. Quantos aqui podem dizer nessa noite? Ora vem, Senhor Jesus. Quantos podem olhar para o Senhor e dizer com o coração cheio de graça, ora vem, Senhor Jesus. É assim que nós devemos nos portar, irmão. Porque enquanto o mundo treme, a igreja descansa nessa promessa. Enquanto o mundo está estável, enquanto os governos saem, se perdem, volta um novo governo, tudo... Irmãos, a igreja está tranquilizada de que o seu Senhor vai voltar. E essa verdade central do evangelho, ela fortalece a nossa santidade, ela sustenta a nossa perseverança e consola o povo de Deus. Quantos aqui se sentem consolados nessa noite com essa promessa? Quantos aqui se sentem consolados com esse texto de Apocalipse capítulo 22? Essa é a nossa consolação. Tudo passa, irmão. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Eu lembro quando eu falava assim, não, até quando eu tiver com meus 40, 50, os 40 já chegou. Os 50 está mais próximo do que quando eu estava com 18. E vai chegar. Sanara está sentada lá em casa, no sofá. A Sanara chegou e olhou de cima e falou assim, onde você foi?
Eu falei assim, por quê? Seu cabelo tá branco como a neve. Tava tomando neve, né? Os cabelos tá branqueando tudo aqui. Chegou tudo, né? Então, assim, então o tempo passa, voa. Mas a certeza que nós temos é que Cristo vai voltar. Cristo vai buscar a sua igreja. E o primeiro ponto dessa mensagem é, vamos orar? Vamos orar? Primeiro, nosso primeiro ponto. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado. Obrigado por essa promessa da sua volta. Obrigado pela promessa que o Senhor cedo vem. Que o Senhor possa ministrar nosso coração. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, graça e discernimento diante dessa palavra, que possamos ter esperança, não medo, não, mas esperança da sua volta, esperar com confiança no Senhor, para que possamos viver a vida que agrada ao Senhor. Que o Senhor ministre sobre nós essa noite, que o Senhor abra os nossos olhos, nosso coração, nossa mente, para que possamos entender, guardar, ouvir, Deus, e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa a tua igreja com essa mensagem. Fala, teu Espírito fala ao nosso espírito, teu Espírito fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o primeiro tópico da minha mensagem, o primeiro ponto da minha mensagem é: Cristo voltará com certeza, porque a sua promessa é infalível. Ora, certamente cedo vem. É a parte A do capítulo, do versículo 20. Irmãos, Jesus não disse, talvez eu volte. Jesus não disse aqui, quem sabe um dia eu volto, se eu estiver estressado no céu, se o Espírito Santo me amolar demais, eu deixo aqui lá e venho buscar vocês. Jesus não falou isso. Jesus falou com clareza, certamente eu venho. Sabe, isso não é uma hipótese teológica, isso não é um conto da carochinha, isso não é uma ideia motivacional dos religiosos, dos pastores, dos apóstolos. Isso é a palavra de Cristo. Eu vou voltar e eu vou transformar a vida de vocês. Isso é uma realidade, né, daquilo que vai acontecer no futuro. Por que nós devemos confiar nisso? Porque tudo que Cristo prometeu em vida, tudo que o Senhor falou, tudo que Deus trouxe do Antigo Testamento até Cristo, até hoje, tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo conforme aquilo que Cristo fez. A fidelidade de Cristo é comprovada pela história. A história está aí, não tem como mentir. Cristo, a palavra dizia que ele ia nascer em Belém. O que aconteceu? Nasceu em Belém. Ele diz que ele ia viver em perfeita obediência. O que aconteceu? Perfeita obediência. A palavra diz que ele morreu no Calvário pelos pecadores. E o que aconteceu? Ele morreu, tudo aquilo que foi dito. A palavra diz que ele ressuscitaria no terceiro dia. E o que aconteceu? No terceiro dia ele ressuscitou. Tudo que Deus disse aconteceu. Os discípulos viram a ascensão de Cristo. Cristo subiu aos céus. Cristo, depois de ressuscitado, comeu com os discípulos. Cristo voltou. Tomé tocou nas feridas de Jesus. Tudo que Cristo prometeu, nada falhou. Tudo que Deus prometeu, nada falhou. Tudo se cumpriu. Então nós não podemos ter dúvida da volta de Jesus. Nós não podemos ter dúvida que um dia ele vai voltar. Essa palavra é verdade. Existe uma soberania grande nessa promessa de Deus. Sabe, nós entendemos que a história não está solta. A história não está sendo perdida ou governada por acaso. O Trump ficou doido. Aí Deus vai lá e fala assim, deixa eu acalmar o Trump. Deixa eu... Não. Hoje, né... aconteceu algo, eu não vou falar da piada, né, mas aconteceu algo, uma piada do Vitinho, lá na escola bíblica, não sei se ficou sabendo? Eu ri demais, depois eu conto que eu não quero trazer coisas políticas aqui para o altar. Mas, aí eu indo embora de carro com a Azaf, depois da escola bíblica, né, irmãos, traga seus filhos para a escola bíblica, viu, é uma benção, e você também vem. O Azaf falou assim, pai, mas se o político for muito bom, a gente não pode confiar nele? Eu falei assim, filho, o único que nós devemos confiar 100% é Jesus. Não existe um homem bom. Maldito o homem que confia no homem, na força do seu poder, no seu próprio braço. Ensinei para o filho, nós escolhemos o melhor, mas confiar 100% em um político, não dá para confiar 100%. Né? Já fui ensinando isso para ele, falei assim, irmãos, não dá para confiar.
Não dá para confiar porque a gente acha que a história está sendo governada de qualquer jeito. Deus não sabe dessas coisas. Será que Deus está olhando para todos esses problemas que está tendo no mundo? Deus está parado. Deus está lá sentado no alto sublime trono, com a boca escancarada, cheia de dente, vendo o tempo passar. Deus não é Raul Seixas. Deus é soberano e Deus está governando sobre tudo. Tudo está sob o controle de Deus. Deus não deixou nada, irmão. Não tem nada que não esteja fora do controle de Deus. E nós vamos entender o porquê disso. Às vezes eu pergunto, Deus, por que você não acaba com tudo? Irmãos, eu amolo tanto a Deus. Imagina todo mundo aqui. Imagina o que chegou de oração a Deus essa noite. Imagina o que chega de oração a Deus todos os dias. Deus trabalha, Deus ouve cada um, Deus está cuidando de cada um, Deus está sustentando todas as coisas. Eu falo assim, Deus, se eu fosse o Senhor, já tinha acabado com tudo. Tá bom, que tá salvo, que não tá bom, e tá tudo ok. Vamos todo mundo para o céu, hora vem, Senhor Jesus. Mas Deus tem os seus planos, Deus está governando com sabedoria, Deus está governando com tudo. O tempo da volta de Cristo já está determinado. A hora e o dia, nem o filho sabe, mas tem a hora e o dia. Eu não sei se seria bom na nossa geração ou seria nas próximas. Às vezes eu entro em conflito, né? Porque assim como o apóstolo Paulo fala, melhor é estar com Deus, mas eu prefiro estar aqui para poder pregar para o maior número de pessoas. Eu prefiro, sabe, a gente tem uma cidade que tem 100 mil habitantes, 100 e poucos mil habitantes, e não tem 20 mil crentes, nem 90, 70 mil pessoas para serem salvas, só em Lavras. Se falar do mundo, do Brasil, aí a gente começa a entender algumas coisas. Tem nossos familiares que precisam ser salvos, né? Então a gente entende que Deus está governando. Aquilo que parece para nós demora, mais de 2000 anos, a igreja esperando o Senhor Jesus, para Deus não é demora, para Deus é propósito. Deus tem um propósito para se cumprir. O que diz a palavra, 2 Pedro, olhem para mim, por que Deus não vem rápido? 2 Pedro, capítulo 3, versículo número 9. Versículo 8. O apóstolo Pedro está explicando sobre o dia do Senhor. Depois você lê o capítulo inteiro na sua casa, e ele vai dizer o seguinte: não se esqueça disto, amados. Para o Senhor, um dia é como um dia é como anos, e 1000 anos é como um dia. Olha o versículo 9. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A demora aparente de Deus, porque Deus está demorando, é simplesmente uma coisa: pura misericórdia. A misericórdia de Deus sobre a humanidade faz com que ele retarde, com que ele não venha de um dia para a noite. Ou ao longo de os apóstolos fizeram a obra, fizeram tudo que fez, evangelizou o mundo, chegou em todos os lugares. Deus falou assim, mas tem muita gente para ser ganha, tem muita gente para ganhar. Então, às vezes a gente questiona, por que Deus não volta? Por que Deus não acaba com o sofrimento da igreja? Por que Deus não acaba com os ímpios, com os pecadores? Por causa da sua misericórdia. Mas um dia isso vai chegar. Um dia vai ter fim, irmãos. Um dia Deus vai dizer o seguinte: olha, pronto, acabou. O plano que tinha que ser feito foi executado. Cristo foi pregado em todas as nações. Todo mundo sabe a respeito de Cristo. Todo mundo conhece sobre a obra sacrificial de Cristo. Conhecer Cristo como um grande mestre é diferente de conhecer Cristo como Salvador, é verdade ou não? Conhecer Cristo, ter a revelação do Evangelho, é diferente de conhecer Cristo como nós conhecemos o Lula, o presidente, o Bolsonaro. Eu sei quem é Bolsonaro, eu sei quem é Lula, eu sei quem é Trump, eu sei quem é Elon Musk, mas eu conheço eles? Nenhum deles. Não tenho intimidade com nenhum deles. Não sei quem eles são. Então nós não conhecemos. Então Cristo é assim também. Muitas pessoas sabem quem é Cristo, sabem como Cristo viveu, mas não conhecem a Cristo. Então precisa se tornar conhecido de Cristo. E é essa misericórdia que o Senhor espera.
o arrependimento daqueles que não o conheceram. O Jesus está reinando sobre a sua igreja, amém ou não? Eu não sou da linha teológica que nós estamos no milênio. Tem uma linha teológica que diz que Jesus já está reinando, né? Que o milênio já é aqui. Eu acredito no milênio literal com Cristo, né? Então, Cristo, eu acredito que Cristo hoje reina sobre a igreja, não sobre o mundo, né? Vai vir um milênio onde Cristo vai reinar para sempre, na sua volta, né? Então nós cremos que Cristo ainda está reinando sobre a sua igreja. Nós cremos que Ele está trabalhando com a sua igreja, Ele está completando a sua igreja, está salvando mais pessoas, a sua graça está sendo manifestada nesse mundo rebelde. Então o plano de Deus está acontecendo, e por isso Deus não volta, por causa da misericórdia. Mas nós temos a certeza que Jesus vai voltar. Engraçado que nós precisamos entender que Cristo vai voltar o quê? Visivelmente e pessoalmente. Isso é infalível. Nós veremos Jesus voltando, Jesus virá, nós veremos assim como ele subiu, nós vamos ver ele descer. Atos capítulo 1, versículo 11. A palavra de Deus diz que não será outro Cristo, não será apenas algo espiritual, mas o mesmo Cristo que subiu, o mesmo Cristo que ascendeu aos céus, é o mesmo Cristo que vai descer. Isso é uma verdade. E nós veremos o Senhor, não é algo simbólico. Nós, os que tivemos vida, veremos esse Jesus voltando real. Irmão, a igreja não vive baseada em provisões humanas, amém? A igreja não vive baseada em coisas que os homens falam. A única coisa que a igreja se baseia são nas promessas divinas. A única coisa que a igreja se baseia é naquilo que Deus falou. Se Deus falou que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Se Deus falou que Jesus não voltou ainda por causa das suas misericórdias, porque ele está salvando pessoas, ele está curando pessoas, nós acreditamos nisso e sabemos que Deus tem o seu trabalhar. O mundo zomba. O mundo fala mal da gente. O mundo fala que nós somos loucos. Enquanto o mundo zomba da gente, o que nós fazemos? Esperamos. Nós esperamos fielmente ao Senhor. Enquanto o mundo duvida, o que nós fazemos? Nós cremos nessa palavra. Nós cremos que Jesus vai voltar. Enquanto o mundo está desesperado, a igreja tem o quê? Descanso. A igreja descansa no Senhor. Uma história que eu ouvi há muitos anos atrás e ficou famosa agora por causa do mundo do podcast com o Rodrigo Silva, é aquela historinha, né, que estava um ateu e um crente falando sobre a volta de Jesus. Aí o crente virou para o ateu e falou assim: olha, se você estiver certo, pro ateu, né? Ateu, se você estiver certo, o que vai acontecer para mim? Tá tudo bem, o mundo acabou, viramos pó, todo mundo foi embora. Mas agora a grande questão é o seguinte: e se eu estiver certo, o que vai acontecer com você? E se eu estiver correto, que o inferno é verdadeiro, que as pessoas que não têm Jesus vão para o inferno, qual história é pior? Por isso que a igreja descansa. E nós cremos que Jesus vai voltar. A história do ateu não existe, é uma mentira. É uma massagem para o seu intelecto, é uma massagem para a sua alma, dizendo que morreu, acabou, porque ninguém voltou, ninguém falou. Se o céu fosse bom, eles voltavam e falava. Não é sobre isso. É sobre a esperança, é sobre o descanso de uma igreja que espera fielmente pelo seu Senhor. E nós entendemos que, como Cristo voltará, a igreja precisa entender que a nossa luta não é em vão. Quantos creem nisso? A nossa santidade vai valer a pena. Tem uma música que eu orava e a gente cantava muito. Vai valer a pena. Quantos lembram dessa música? Não vou cantar aqui, mas você lembrou dela. Não, então, Amanda canta para você depois. Amanda é boa de cantar. Eu reconheço os seus caminhos. Eu não conheço os seus caminhos, mas sei que vai valer a pena. Irmãos, às vezes a gente não entende por que vivemos em santidade, por que choramos pelos nossos pecados, mas a gente entende que é por causa do amor ao Senhor Jesus e porque Ele vai voltar. Então, irmãos, compensa lutar, compensa ser fiel ao Senhor, compensa entender que o sofrimento tem prazo para acabar. O sofrimento na sua vida vai acabar. As correrias da vida vai acabar.
Você não vai precisar acordar, ficar preocupado com dinheiro, trabalhar 10, 12 horas, 15 horas por dia, preocupado com enfermidade, preocupado com as circunstâncias da vida. Isso tudo vai acabar quando nosso Senhor Jesus voltar. E essa é a promessa fiel que nós precisamos entender. Eu preciso que nessa noite vocês olhem para o Senhor. Entendam isso. O rei prometeu, o rei cumprirá. Estava pregando ontem para homens ali no sítio ali da igreja Repouso da Arca. Eles fizeram um sábado profético lá de 9 horas da manhã até, eu acho que era para ser até às 6, mas passou até às 9. Foi embora, foi atrasando lá. Eu saí de lá, já era umas 6h30, mais ou menos, 7 horas. 7 horas, né, Daniel, que eu peguei o Azaf lá, 10 para 7. O maior milagre que você pode ter na sua vida, e foi isso que eu falei com ele sobre a respeito do nosso Senhor Jesus, às vezes a gente quer ver mover, a gente quer ver Deus fazendo coisas sobrenaturais, mas o maior milagre é a ressurreição de um homem, tirado do império das trevas e levado para o nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2 vai dizer o seguinte, que nós estávamos como? Mortos em nossos pecados e delitos, mas o Senhor nos vivificou. Se você está procurando milagre, se você está procurando uma promessa para saber se Jesus vai voltar ou não, lembre-se da sua história, lembre-se quem você era e lembre-se a vida que Deus te deu. Isso já é o ponto final para você falar assim, olha, se Deus mudou minha vida, se hoje eu tenho contato com Deus, eu sei que Deus vai voltar. Eu sei que Deus vai cuidar da minha vida. Segundo ponto da minha palavra. Cristo voltará em glória. Para que Cristo voltará? Para julgar e reinar. Essa é uma verdade, irmão. Mateus capítulo 24, versículo 30. Diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Irmão, a primeira vinda de Jesus foi marcada com humildade, uma vida humilde, uma vida simples, uma vida onde ele nasceu em uma manjedoura, cresceu na simplicidade, foi rejeitado pelos homens, sofreu nas mãos dos pecadores, morreu numa cruz, foi julgado pelos homens. Cristo foi julgado, Cristo foi sentenciado. Trataram ele com desprezo, com blasfêmia. Coloque aí em cima aí a plaquinha no nome dele, o rei dos judeus. Salva-te a ti mesmo. Quem é você? Desce da cruz. Né? Então zombaram do nosso Senhor. Só que agora a segunda vinda vai ser diferente. Cristo não vai voltar mais com uma fraqueza aparente. Cristo vai voltar totalmente diferente. Não vai voltar no silêncio, não vai voltar escondido. Cristo agora vai julgar os homens. A sua segunda vinda, ele vem como rei soberano do universo. Tem noção disso? Tem noção de como será a vinda de Jesus? Irmãos, eu fico pensando, sabe? Quando chega uma autoridade, alguém importante assim, a gente já fica meio assim, né? Pô, o cara, autoridade e tal, ali, a pessoa, o homem, a mulher. Irmãos, imagina como vai ser Jesus. Como vai ser a volta de Jesus. Eu queria ver. Quem queria ver aqui? Eu queria, na verdade, não queria não, né? Nós vamos ver, né? Nós vamos ver se a gente estiver nos céus, lá no seio de Abraão, nós seremos ressuscitados primeiro, né? E veremos ali. Mas todos verão, né? Eu queria ver como seria isso. E engraçado, irmãos, que todos verão os filhos de Deus que virão, os filhos de Deus, todos verão Jesus vindo nas nuvens. Isso para muitos será bom. Isso para outros será um pouco problema, porque da mesma forma que Cristo vem para julgar, para salvar, para reinar, ele vai vir para buscar a sua igreja e vai vir para condenar o mundo. Para nós que somos a igreja do Senhor, é um momento de graça, alívio, refrigério, mas para o mundo será um momento de julgamento terrível. Será um momento terrível de julgamento. Nós sabemos em Filipenses capítulo 2, versículo 10, que vai ser dessa forma, olha. Para que o nome do nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Hoje, muitos se recusam a curvar diante da graça do Senhor. Hoje, muitos zombam.
Irmãos, eu quero ver esses ativistas aí na volta do Senhor Jesus. Estou orando para eles salvar, para que Deus salve eles. Eu estou orando para que o inferno não é para ninguém, amém, irmãos? O inferno, nem o nosso pior inimigo merece estar no inferno. Mas nós oramos para que ele se salve. E se não se salvar, no dia do Senhor eles vão ter que se dobrar e dizer: Cristo é o Senhor. Cristo é o Rei dos Reis. Sabe, uma das maiores dores nossa no mundo atual é que nós estamos vendo o ímpio prosperar, a injustiça parece que só aumenta, a gente vê centenas e centenas de coisas acontecendo, o inocente sofrendo, o justo sendo perseguido por falar a verdade, por andar de coisas certas. Irmão, quando o Senhor voltar, isso tudo vai mudar. A história não vai terminar com impunidade. Não, a história não vai terminar com o mal vencendo. Jesus virá para julgar, para colocar um ponto final. Jesus virá para trazer alívio àquele que está sofrendo, àquele que está sendo perseguido. Nós precisamos, Atos capítulo 17, versículo 31, diz assim, olha, portanto, estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou. Existe um dia marcado, irmão. Toda obra oculta será revelada. Tudo aquilo que estava escondido vai trazer à luz, a mentira será exposta. Tudo, irmão, vai acontecer no dia do Senhor. É esse julgamento do Senhor. E é um julgamento santo, reto. É um julgamento do qual nós podemos dizer o seguinte: o Senhor está sendo justo para com o teu povo. O Senhor está cuidando do seu povo. O inocente não será condenado, né, por pintar uma estátua com batom. É uma injustiça ou não? Tantos outros crimes acontecendo, enquanto o traficante sai pela porta da frente, uma mulher que pinta uma estátua com batom está presa. Isso, irmão, nós veremos a justiça do Senhor acontecendo. Nós veremos a justiça, ninguém vai passar. Ninguém, irmãos, ninguém. Por maior autoridade que seja na nação, por maior autoridade que seja no mundo, o Senhor vai trazer esse dia e vai trazer com uma justiça correta, porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é sem erro. Os homens julgam de qualquer forma. Os tribunais humanos falham mesmo. Né? E eu tenho um receio comigo, imagina você ser preso por um crime que você não cometeu, irmão. E o que mais acontece, nós aqui, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Mas capital, quantas e quantas pessoas, só você pesquisar na internet lá do YouTube, pessoas que foram presas injustamente, que depois de 20 anos o Estado entendeu que a pessoa não cometeu o crime. Tem noção disso? 15 anos preso por um crime que não cometeu. Jesus virá com um julgamento justo, correto e para que o seu reino seja perfeito e estável. O tribunal de Cristo não vai falhar. Sabe, irmãos? Cristo está reinando sobre a igreja. Ainda que muitos rejeitam, ainda que muitos odeiam, Cristo está governando sobre a igreja. Cristo está direcionando a sua igreja, cuidando, e você pode ter certeza, a igreja do nosso Senhor não vai acabar. Pode vir perseguição, pode vir o que for, pode mandar fechar os templos, pode acontecer o que for. Nós permaneceremos de pé e fiéis ao Senhor. Sabe? Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Para nós é consolo. Não tenha medo do julgamento do Senhor. Ele vai começar conosco, viu? Ele vai começar, o julgamento começa com a igreja. Mas nós não precisamos ter medo. Nós precisamos viver uma vida que agrade ao Senhor hoje, que glorifique o nome dele hoje, ame ao Senhor Jesus hoje, viva uma vida em santidade, paga o preço que o Senhor mandou a gente pagar, obedeça os mandamentos do Senhor, viva de acordo com a graça do Senhor, orando, sofrendo, buscando a Deus, chorando pelos seus pecados, arrependido por não ler a Bíblia, arrependido por não orar. Irmão, se você passar um dia sem orar, você tem que ter, o seu coração tem que estar arrependido. Senhor, eu não falei com o Senhor ontem. Senhor, me perdoa porque eu não orei, me perdoa porque eu não li a Bíblia, me perdoa porque eu não falei com o Senhor. Irmãos, nós precisamos orar e buscar o Senhor, porque para nós não é terror, para o mundo é. A volta do Senhor para o mundo, para aqueles que rejeitam o Evangelho, será um dia de espanto. Será um dia que misericórdia.
Eu não queria estar na pele deles. Por isso hoje nós pregamos o evangelho, ensinamos a palavra, falamos do Senhor, né, e faz com que a graça do Senhor aconteça. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 a 10, ensina que Cristo virá trazendo juízo para aqueles que não obedecem. O mundo teme as crises econômicas. O mundo teme as guerras, teme os problemas e não estão temendo a Cristo. Guerra, crise econômica, nada se compara ao juízo e ao julgamento de Cristo na sua volta. Cristo virá julgar as nações. Cristo virá colocar sobre as nações o juízo devido. A pergunta que fica para nós não é se Cristo vai voltar ou não. Não é se Cristo vai julgar ou não, porque a palavra de Deus declara isso. A pergunta que fica para nós é: como eu vou estar quando Ele vier? Como eu vou estar quando Jesus vier? Isso é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Eu tenho vivido uma vida de santidade? Eu tenho vivido uma vida que agrade ao Senhor? Eu tenho vivido uma vida que glorifique o nome de Deus? Eu tenho vivido uma vida como deveria se viver a igreja do Senhor? Irmãos, não é sobre peso, não é sobre obras, é sobre fazer o que Deus pede para a gente fazer. Irmãos, lembremos nós que se pecarmos, nós temos um advogado no céu. Jesus já deixou pronto: filhinhos, não pequeis. Não é isso que a palavra diz? Porém, entretanto, se vocês pecarem, lembra que vocês têm um advogado no céu, o Consolador, o Paracleto, o Auxiliador, aquele que vai vir em seu favor. Irmãos, nós precisamos viver com a forma que agrade ao Senhor, servindo a Deus. Deus nos chamou para servir a Ele. Deus nos chamou para fazer discípulos. A igreja precisa entender que o chamado nosso para uma vida é fazer discípulos. Pastor, eu não sei fazer discípulo. Comece na sua casa. Comece orando com seu marido, orando com sua esposa, lendo a Bíblia com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Ali é um discipulado, o discipulado é mútuo. O dia que você começar a ensinar a Bíblia na sua casa, direcionar, ler, olha aqui, você chega assim, lá em casa é amor, né? Amor, olha aqui o que eu li hoje. Quem chama de pão aqui? Tem gente, quando você lembra de pão? Pão é do passado, né? Tinha isso, não tinha, gente? Eu lembrei disso aqui, tinha o que chamavam de pão ou de pão. Amor, olha aqui. Olha aqui o que eu li. Olha aqui o que eu estudei hoje na palavra. Olha aqui o que Deus falou comigo. Irmãos, servir a Deus é isso, é num discipulado comum, é num discipulado tranquilo. Você anda vigiando todos os dias? Você anda buscando a Deus todos os dias? Eu sei que tem altos e baixos na caminhada cristã. E tem mesmo. Eu passo por isso, os irmãos passam por isso, os pastores aqui da igreja passam por isso. Tem dia, irmão, que a gente não quer orar. Tem dia que a gente quer passar um dia normal. Normal entre aspas, né? Anormal. Tem dia que a gente não tem força. Mas nós precisamos ter a nossa força no Senhor, buscar no Senhor e falar: Deus, eu quero estar com o Senhor. Servir a igreja. Servir a igreja, sabe? Nós estamos muito longe da igreja primitiva. Isso não é um problema não, irmãos, nosso, é um problema da igreja do mundo hoje. Existe uma igreja até pandemia e tem uma igreja pós-pandemia. As pessoas não vêm para o culto mais, as pessoas não querem congregar mais. As pessoas não querem mais estar na comunidade dos irmãos, não querem ter comunhão, não querem visitar uns aos outros. Todo mundo vive sua vida, acabou trabalho, casa, comida, roupa para lavar, filho para cuidar, cansaço. Irmãos, tira um dia da sua semana para ter comunhão com os irmãos. Tira um dia da semana para visitar alguém. Tira o dia da semana para falar assim: irmão, vamos comer um negócio aqui em casa? Vamos comer alguma coisa? Convida. Pastor, ninguém me chama. Chama você para ir na sua. Alguém aqui tem problema de sentar
no chão se a casa não tiver sofá? Eu não tenho, não. Alguém tem? Pastor, na minha casa não tem sofá. Nós sentamos no chão, irmão, põe ali um lençol, coloca as coisas em cima, piquenique na sua casa. Acabou. Não tenha vergonha da sua casa, não tenha vergonha do seu lar. Não tenha vergonha. Chame pessoas para estar com você. Chame pessoas para comer com você. Chame pessoas para dividir o pão. Isso é viver igreja, irmãos. E Jesus espera a gente voltar, que a gente viva dessa forma. Amém? Jesus espera nos encontrar fiéis à sua obra, ao seu chamado. Aquilo que ele propôs para nós. Terceiro ponto da minha mensagem esta noite. Cristo voltará para consolar a sua igreja e consumar a sua redenção. Cristo vai voltar para consolar a sua igreja e consumar tudo aquilo que ele fez, os preços que ele pagou, a redenção do seu povo, aquilo que Cristo comprou com sangue precioso. Deus vai vir com o Senhor para consumar isso. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. A igreja precisa estar todos os dias fazendo essa oração. A Bíblia termina com essa oração: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia, irmão, não termina com medo. A Bíblia não termina com confusão. A Bíblia não termina com incerteza, com desespero. A Bíblia termina com um clamor de redenção, um clamor de consolação. As palavras de João ali, já idoso, irmãos, eu queria ver o que João viu. Imagina se a gente tivesse uma experiência de ver o que... Mas já escreveu, né? Nós estamos vendo junto com ele. Se a gente conseguir ler aqui, entender o que ele leu, o que ele escreveu, é maravilhoso, irmão. Ora vem, Senhor Jesus. Essas palavras, irmãos, precisam estar, dentro do nosso coração, impregnado no nosso discipulado, impregnado no nosso dia. O nosso mestre vai voltar, nós estaremos com o Senhor. João estava diante, irmãos, de um império terrível, o Império Romano. João, depois de ver isso tudo, ele não está reclamando, está preso, está isolado, separado dos irmãos. João só diz uma coisa: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre nós. Vem, Senhor. A vida cristã, ela não é tranquila quando está tudo bem, mas é quando está ruim, quando está mal. Tem experiência aqui, irmãos, que muitos de nós não passaremos e nem vamos passar. A experiência de estar preso deve ser muito ruim. A experiência de estar afastado dos seus relacionamentos, de quem você ama. Deve ser complicado, e João estava nisso, e o temor dele não foi reclamar da vida. Ô Senhor, já que você vai voltar, me tira daqui. João não estava preocupado com a vida terrena. João não estava preocupado com os sofrimentos dessa vida. João tinha visto algo que era muito melhor do que essa vida. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Essa aqui, irmão. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz. Morte e choro? Nunca mais. Tristeza e dor? Nunca mais. Verei a face do meu mestre querido. Irmãos, é isso que João viu. É isso que era a esperança de João. É isso que o João diz, igreja: não precisa sofrer, porque ali é muito maior do que aqui. Ali é muito melhor do que aqui. Cristo vai consolar. Ali não haverá mais choro. Ali não haverá mais dor. Ali acabou tudo. Quando Cristo voltar, não vai ter mais lágrimas. Acabou. Quando Cristo voltar, não vai ter mais ferida no corpo. Acabou. Quando Cristo voltar, não vai ter que acordar às 6 horas da manhã mais. Acabou. Quando Cristo voltar, descanso, consolo. Quando Cristo voltar, alegria. Acabou, irmão. Quando Cristo voltar, Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima.
A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Esse é o propósito de Deus para a tua igreja. Deus sabe que você está sofrendo, Deus sabe que você está chorando, Deus sabe que você tem que tomar remédio, Deus sabe que você passa por enfermidade, Deus sabe que você tem problemas na família, Deus sabe, mas ali na eternidade vai acabar com isso tudo. Na eternidade você vai estar feliz com o Senhor. Não é ausência de sofrimento, na eternidade é sem sofrimento, é presença absoluta de Deus. Não vai ter luz, irmão, não vai ter sol, não vai ter luz. Eu estava lendo isso aqui esses dias e falei assim: meu Deus, a luz de Deus vai iluminar o negócio. Como é que é isso? Não sei. Só sei que vai ser clareza. Clareza. Estará claro como a luz do dia. Assim é a presença do Senhor, irmão. Sabe? Cristo está voltando para completar a obra. Nós já estamos justificados pela fé, reconciliados com Deus, pertencemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo. Só falta uma coisa: a glorificação do nosso corpo. A ascensão nossa junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 23. Nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Só falta isso para nós. Já está 90% do download completado. Já estamos próximos daquilo que o Senhor estará sobre nós. Acabou, irmãos. No céu não vai ter sofrimento, no céu não vai ter dor, não vai ter angústia. Por isso nós precisamos perseverar. Perseverar em santidade, suportar provação, servimos a Deus com fidelidade. Precisamos estar chorando com esperança. O crente chora com esperança. O crente chora esperando o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que isso aqui tudo vai acabar. Vai ser tudo consumido, irmão, por fogo. Dá a entender que vai tudo acabar. Isso aqui não vai sobrar nada. Todas essas belezas do mundo, das 7 maravilhas do mundo, vai acabar tudo. Vai virar pó. Nós seremos provados pelo fogo e tudo vai acabar. E acabou, irmão, e nós seremos com o Senhor Jesus. Para encerrar. Eu falei encerrar, eles gritaram lá. A Bíblia termina com diálogo. A Bíblia termina com diálogo. Cristo diz: certamente eu venho. E a igreja responde? A igreja responde? Cristo diz: certamente venho. E a igreja responde? Eu vou ensinar vocês. Cristo diz, a igreja, certamente venho, e a igreja diz, amém, ora vem Senhor Jesus. Amém? Cristo diz, certamente venho, a igreja responde, aê, completa a frase. Nome de Jesus. Irmãos, a nossa postura como povo de Deus é ficar vigilante. Vigia. O que você tem de mais precioso na sua vida é a sua salvação. O que você tem de mais precioso na sua vida não é os seus bens, não é o seu trabalho, porque isso tudo passa. Isso tudo acaba. Isso tudo se refaz. A salvação, ela é única. A salvação, ela é um momento que é aquilo que você tem mais que cuidar na sua vida. Sabe? Então, tenha um viver santo, não acomodados. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Busque a Deus todos os dias da sua vida. Busque a Deus todos os dias da sua vida. Esteja esperançoso. Não desesperado. Amém, irmãos? A igreja não é desesperada. A igreja não sofre por causa de qualquer coisa. A igreja não sofre. A igreja não tem medo do Estado educando os filhos, porque os pais educam seus filhos. A igreja ensina e ajuda, a palavra de Deus ajuda a educar os filhos. Nós não temos medo de ideologia, nós pregamos contra, falamos contra para que o mundo se converta, mas nós não temos medo, amém? Nós não temos medo. Que possamos entregar nossa vida ao Senhor. Essa noite eu quero fazer um apelo para você que talvez ainda não entregou sua vida a Jesus. Para você que talvez ainda não abraçou Jesus como o único Senhor da sua vida, você tem a oportunidade agora. Porque se você não fizer assim,
quando o Senhor Jesus voltar, você está fora. Para você que não assumiu um compromisso fiel com Deus, talvez você encontrou com a religião, talvez você se encontrou com a religiosidade. Assim como você era católico, umbanda ou qualquer outra religião, você encontrou com os crentes agora. E está aqui porque é isso. Eu quero fazer um apelo a você que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer ser fiel ao Senhor, que quer orar, que quer buscar Deus, que quer se converter dos seus maus caminhos, pedir perdão pelos seus pecados, amar a sua família, cuidar bem dos seus filhos, da sua esposa, dos seus familiares, cuidar bem da igreja do Senhor, assumir uma aliança com Deus e falar: Senhor, eu quero ser um servo do Senhor. Independente do que os homens façam comigo. Porque o mais comum, irmãos, é nós errarmos uns com os outros. Eu erro com a Sayonara, com meus filhos, eles erram comigo. O mais comum é isso. Mas a gente tem que aprender a pedir perdão e a perdoar. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus hoje e falar: Senhor, eu quero, porque eu não quero ficar de fora. Eu sei que Jesus vai voltar. Eu sei que eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos e eu preciso estar com Ele. É isso que o Senhor nos chama, é para isso que o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé? E eu quero que você ore. Esse é meu apelo dessa noite. Senhor, converta os nossos corações ao Senhor. Converta os nossos corações à palavra do Senhor, à verdade do Teu Evangelho, porque nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós sabemos que o Senhor vai voltar sobre a Tua igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te amamos. Nós precisamos do Senhor, precisamos da graça do Senhor, do favor do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, estabeleça, Senhor, a Tua verdade sobre nós. A verdade é que as promessas do Senhor vão se cumprir. É o primeiro tópico dessa mensagem. O que o Senhor disse não vai falhar, o Senhor vai voltar. O segundo tópico é que o Senhor vai julgar as nações. O Senhor virá como Rei soberano, como o Senhor do Senhor, como aquele que é o Rei dos reis. E vai julgar cada nação. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda. E o terceiro ponto é que o Senhor virá buscar a tua igreja. O Senhor consolará a tua igreja. O Senhor completará a obra que o Senhor começou de redenção. Aonde o Senhor vai nos levar para ti, para a eternidade no Senhor. Na eternidade não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá nada daquilo que hoje o pecado nos trouxe. Que o Senhor possa nos conduzir até a ti, Pai. Nós oramos nessa noite confessando o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós confessamos a ti, Senhor. Queremos estar na tua presença. Queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Queremos estar prontos para viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, estabeleça a tua graça, teu amor e teu favor sobre nós e a tua igreja. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Certamente eu venho. A igreja diz: amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Que você possa fazer essa oração todos os dias da sua vida. Certamente Ele virá e nós ansiamos pela volta do nosso Senhor. Mas enquanto Ele não vem, nós entendemos que é a sua graça e misericórdia salvando vidas. É porque Deus ainda está salvando vidas e transformando pessoas. Amém? Estenda suas mãos, eu quero orar com você. Semana que vem, ceia do Senhor. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mês de maio, semana que vem não, mas o mês de maio, estaremos começando uma série sobre família. Né? O tema da série, me ajuda aí, Cássio, Sayonara, Breno, tema da série, Luiz, tema da série é alguma coisa
Deus salva os seus, alguma coisa assim, né? Nós estaremos falando sobre isso, né? Deus salva os seus, eu acho que é sobre isso que nós vamos falar. E nós vamos falar sobre mar inteiro, sobre família. Estenda suas mãos. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o teu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Estamos encerrados e até semana que vem. Quinta-feira temos culto aqui, tem sido uma bênção. Vem.